O Nascimento. Então, depois dessa, para manter essa estrutura e tal, tem muita coisa, né? Como são 100 famílias, a preocupação, tem que contar com a empresa ter que ir no caminho certo, com as famílias que dependem da empresa também. Como que você faz? Então, como que entrou o jiu-jitsu, a musculação na sua vida? Isso tem a ver com o seu equilíbrio para poder tocar isso? Sim, é extremamente importante, né? Quando a gente fala em pilares, né? Então, a gente estava falando há pouco aí bastante de Deus, né? Então, Deus é o meu primeiro pilar, né? O meu segundo pilar é saúde, né? Porque com saúde você consegue desfrutar de tudo isso daqui, né? Da vida em família, da vida em amigos, de ter capacidade de tocar os negócios, né? E terceiro pilar, né? Não poderia deixar de citar que é a minha família realmente, né? Meus 2 filhos e minha esposa. E os familiares, lógico. Mas, então, se a gente vem no segundo pilar, se eu tenho a espiritualidade muito bem resolvida, se eu tenho essa intimidade com o Pai, eu tenho que cuidar do meu segundo pilar também, que é a saúde. Eu costumo dizer que tão importante uma mente saudável sem um corpo é a mesma coisa de um corpo saudável sem mente. É muito importante, extremamente importante você ter essa mente saudável, mas também ter o corpo saudável. Senão você não consegue. Você imagina, eu tô com a mente, você já percebeu que eu falo acelerado, né? Tô aqui voando e minha mente não é diferente disso não, tá? Eu tô a todo momento pensando, né? Em velocidade. E aí, se o meu corpo não corresponde, fica difícil. Então, desde cedo, desde jovem mesmo, eu passei a praticar na época a musculação, né? Isso em Paulínia ainda, e de lá não parei mais. A prática de esporte na minha vida é diária, né? Então, musculação já vem de longa data. Então, você já tinha essa consciência antes de ter as suas empresas? Sim, sim, já era um hábito. A musculação até então já era um hábito. Depois vai transformando, né? Permaneci em musculação, né? Jovem ainda tinha aquela fase que você queria estar Tá todo grande. musculoso, ficar com a camiseta apertada e tal, né? E depois você casa, lógico que você dá uma desacelerada, mas também você não pode relaxar, né? Tem que manter um padrão ali. E aí permaneci fazendo, estimulei a minha esposa também a fazer exercício, a qual faz prática até hoje também. Passei um período aí fazendo CrossFit, bastante, acho que uns 3 anos eu fiz CrossFit, participei de 2 ou 3 competições, bem bacana também. Trouxe minha esposa, inclusive, para o CrossFit, permanece até hoje. Só que daí, para mim, depois, no início da pandemia, parou tudo, e a hora que resolveu voltar, eu resolvi voltar na musculação de novo e permaneço na musculação até hoje, né? E o jiu-jitsu foi através de um amigo que eu conheci, que eu fiz na musculação lá no passado, que na época ele já realizava aulas de jiu-jitsu. Eu acho que naquela época que eu conheci ele era faixa roxa de jiu-jitsu também. E ele foi evoluindo sempre com o desejo de dar aula, que é o Gé, né? E certo dia ele já faixa preta, já dando aula, ele me convidou, mas vai fazer pelo menos uma aula experimental. E eu fui fazer essa aula experimental e eu sempre tive muito para mim assim que os hábitos, né, para eu validar realmente se aquilo faz sentido na minha vida, se ele vai fazer parte da minha vida ou não, eu teria que praticar pelo menos 3 meses. E foi o que eu fiz no jiu-jitsu. Eu fui lá, já paguei um trimestre e comecei a fazer as aulas. Então, e o hábito de pagar para mim funciona. Eu vou lá, pago, assumo aquela responsabilidade e eu vou lá para praticar. E aí eu fui praticando esses 3 meses, muito sofrimento, jiu-jitsu no início, para mim machucava, isso e aquilo. E eu tinha até um pré-conceito em relação a isso. Falar, não vou, já é homem agarrando homem, girando para lá e para cá, não faz sentido para mim. Pelo contrário, pessoal, se puderem praticar, eu super aconselho. O jiu-jitsu ele é transformador na vida da gente. E aí fiz esses 3 meses, gostei. Continuei evoluindo, passou os primeiros 6 meses, aí eu notei uma evolução grande, e aí você vai conquistando grau, né, em faixa, depois você vai trocando de faixa e vai evoluindo. Então, atualmente eu estou aí com faixa roxa de jiu-jitsu, eu acredito que no próximo mês eu devo pegar o primeiro grau na faixa roxa de jiu-jitsu, e não tenho dúvida que eu vou chegar na faixa preta, não tenho dúvida não. Bacana. Então, é um hábito saudável, independente do esporte, seja ele qual for, mas eu super aconselho, né, isso na parte de cuidar da saúde. E complementando, como eu falei aí na parte de cuidar da mente, é o hábito, né, da leitura. A leitura é algo que transforma muito a vida das pessoas. Se todos tivessem a consciência de quão impactante é o hábito da leitura, o quanto que pode trazer de insights, de conhecimento, te capacitar para ter um diálogo, como a gente está tendo aqui agora, é transformador. Então, leitura para a mente, né? Abre E, fronteiras, né? e exercício, seja ele qual for, para o corpo. Jiu-jitsu eu acho bacana, né? Eu pratiquei também. Eu acho que te dá realmente uma sensação de estabilidade, de controle. Ainda mais quando você entende o jogo, né? Que você, pô, conseguir evoluir. Então Sim. tem essa evolução também que te dá, eu acho fantástico.
aprimora a técnica, né? Então você não vai nem Exatamente. usar mais força, vai usar a técnica.